O mundo é dos loucos, pois se não houvesse loucura, como haveria ousadia? Se não houvesse ousadia, como haveria inovação? Por meio disso, sem inovação, como haverá graça na vida? Dane Hack escreveu isso, não sei exatamente quanto tempo, mas define bem de quem nós vamos falar hoje. A genialidade pode levar à loucura? Talvez não tenhamos essa resposta tão cedo, mas hoje falaremos do homem considerado os maiores gênios da história da humanidade, ao qual eu concordo plenamente. Sim, ele, o dono do teorema, e ele é muito mais do que o criador de um teorema ou de fórmulas matemáticas e trigonométricas. Bom, vamos até o final, que hoje sempre vale a pena, né? Mas hoje vale muito, muito, muito a pena. Vem comigo. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Leslie, sejam bem-vindos aqui ao Filosofia de Boteco. E hoje a malevolência do pensamento livre vai falar sobre o homem, o mito, o grande, maravilhoso Pitágoras. Todo mundo ouviu falar dele, tenho certeza. O teorema dele está aí, à solto, à torto e à direito, ao longo de muitos anos, nisso um golinho de café. Infelizmente, pouco se sabe da origem dele, não só pela sua origem, mas pela época. Poucas coisas, poucas anotações fidedignas e anotações seguras nós temos nessa época. Mas o que se tem é que ele foi nascido em Samos, uma cidade na Grécia, próxima do mar Egeu. Filho de um mercador local, na época bastante renomado, e dito ali que ele teria algum tipo de condição financeira interessante. Mas outros, entretanto, juram de pé junto que ele era o semideus, filho de Apolo, deus da música, da dança e da poesia. Nunca saberemos a realidade. Afinal de contas, os escritos daquela época eram muito, muito pouco fidedignos. E a gente vai ver isso quando a gente fala de Sócrates no outro vídeo. Sócrates é simplesmente espetacular, talvez valha a pena mais de um vídeo. Assim como o homem de hoje, o Pitágoras, vale mais do que um vídeo. Bertrand Russell definiu Pitágoras como, abre aspas, intelectualmente um dos homens mais importantes que já viveram. Tanto quanto era sábio, quando era tolo. Fecha aspas. Pois bem, a gente deve chegar por ali, mas eu acho que a genialidade dele, mas aí eu vou deixar, obviamente, sem spoiler, quando o dono do café aqui e a sua xícara vai dar a sua opinião, não é isso? A minha opinião vai chegar lá no final. Vamos embora. O princípio fundamental de Pitágoras, de que tudo é número, foi uma coisa que foi construída na vida dele, é isso que eu quero colocar. Tá? E esse duplo julgamento dele acabou se dando justamente nessa, aí na minha opinião, nessa história toda dessa obsessão pelos números. E depois, essa ideia de que tudo são números foi muito bem absorvida por Platão para deixar que tudo são formas, mas aí na forma ali na frente. Só para vocês terem uma ideia, sobre a genialidade, a gente vai falar bastante de Pitágoras e a gente já tem uma ideia, mas sobre a tolice dele, é que ele criou uma religião. É isso mesmo, criou uma religião que tinha uma lista imensa de coisas que a gente não podia fazer. Por exemplo, não pode comer feijão, não pode pegar nada que cai no chão, né? Não pode coletar flor, não pode colocar a mão em um frango branco. Então tem várias coisas ali em que a gente não sabe exatamente como se sucedeu, mas que beirava a loucura. Se não fosse loucura, ou tinha alguma forma de lógica, a gente não sabe. Uma das coisas que é interessante é que depois, se a gente for ver várias teorias da evolução, né? Pitágoras já explicava, olha só como era isso, dizendo que se um grão de feijão colocado numa sepultura recente e coberto com esterco por 40 dias, ele ia adquirir a forma humana. Sim, estava nos escritos de Pitágoras. Talvez a gente chegue um pouco mais, se a gente aqui no canal, e claro, se vocês quiserem, a gente chegaria à teologia lá na frente, mas não é isso o nosso vídeo hoje. Agora, é muito difícil entender como a mente capaz de tamanha genialidade matemática possa crer nesse tipo de, sei lá, história da carochinha, qualquer absurdo que a gente queira conclamar, ou qualquer objetivo para isso. Mas Pitágoras conseguia. Pitágoras conseguia, sem dúvida nenhuma. Ele conseguiu
tudo. Sua capacidade mental era fora do comum. E talvez por isso ele tenha tentado transcender. Agora, vocês imaginem que comigo, eu imaginei, se ele tivesse descrito a sequência de Fibonacci. Já pensou? Se você não sabe que a sequência de Fibonacci, ela veio depois das regras de ouro, da geometria e da trigonometria. Eu vou deixar aqui nos cards Pato Donald falando sobre o retângulo de ouro e depois sobre a sequência de Fibonacci. Foi descrito só no século XIII, tá bom? Mas imagina se Pitágoras tivesse feito isso. Imagina como ele não coloca ali, tá bom? E talvez, porque a gente não tem outra definição precoce, Pitágoras talvez tenha sido o primeiro filósofo e matemático da humanidade. O que hoje a gente acha fora do comum, na época era muito comum que eles se misturassem. Veja, Pitágoras é um filósofo considerado pré-socrático, lá daquela parte lá de Mileto, daquela coisa toda, tá? E por conta disso, ele foi o que fundou e fundiu a filosofia com a matemática. Ele teve dois mentores. Anaximandro foi o primeiro. Anaximandro foi um cara genial também. Genial. Foi o primeiro a tentar, de forma racional, discutir o surgimento do mundo. Que se chama de metafísica, né? Que poderia ser. E foi o inventor. Tem duas coisas muito interessantes em Anaximandro. Eu vou tentar até achar alguma coisa para passar dele aqui, que eu achei fantástico isso aqui, porque foi o seguinte: ele foi o inventor do relógio solar, esse mesmo que marca as horas a partir do ângulo do Sol. E essa foi a primeira invenção que tentou medir o tempo. Não é interessante? E a outra coisa que ele inventou foi o mapa mundi. Foi o primeiro a desenhar o mapa mundi. Lembre-se, na época todo mundo era terraplanista, tá? Na época todo mundo acreditava que a Terra era plana. Mas no finalzinho ele desenhou uma curvinha, mas não era o globo todo redondo, mas foi o primeiro. Então, era um cara bastante também letrado e bastante genial, por assim dizer. Ferécidas, seu outro mentor, por outro lado, era talvez, como é que eu posso dizer? Nos livros a gente coloca, mas eu não gosto desse termo, mas eu vou usar ele assim mesmo. Decididamente, o primeiro feiticeiro da internet filosófica primitiva. Era isso. O feiticeiro dizia que fazia acontecer. Era uma interessante e curiosa mistura entre um filósofo e um contador de histórias da carochinha. Coisas inventadas e milagrosas e coisas que ninguém sabe. Ele tinha como princípio a metempsicose. Metempsicose, você nem se fala isso, tá? Dentro da sua doutrina, dentro do que ele colocava, e se diz o inventor da metempsicose. Metempsicose nada mais é do que a transmigração da alma para outros animais. Você foi bom, você vai voltar na forma humana. Você não foi bom, você vai reencarnar num cachorro, encarnar pato, vai encarnar numa árvore, vai encarnar até em árvores. Ele era isso aí. E dependendo, obviamente, do seu comportamento em vida. Então, Pitágoras teve esses dois mentores, tá? Pitágoras teve Anaximandro e teve Ferécidas. Então, os dois filósofos, que na verdade não era o nome da área filósofo, porque quem disse que o primeiro nome foi filósofo foi o próprio Pitágoras. O mais importante é a gente saber o seguinte: Pitágoras foi o primeiro que trabalhou a matemática e a aritmética. Tá? Trabalhou de forma mais importante, a gente vai chegar lá. Ele trabalhou matemática e trabalhou a aritmética. E juntou isso junto com a filosofia. Então vamos chegar lá. Anaximandro era um filósofo cientista. E Ferécidas, é até difícil falar o nome dele, tá? Era um filósofo feiticeiro, por assim dizer. E aí fica essa dualidade entre a genialidade e depois essa questão de Pitágoras ter devagado, se tornado meio... Seu lado gênio é tido muito intensificado nas suas viagens. Pitágoras viajou muito. À época, os egípcios, eles eram mais avançados em relação à matemática do que os gregos, e por razões óbvias. A Grécia vivia em guerra. Atenas, Esparta,
Creta, aquela coisa toda, eles ficaram ali brigando. E os egípcios, na verdade, tinham um pouco mais de estabilidade. E Pitágoras saiu viajando para lá, foi para a Babilônia também, uma outra coisa bastante interessante que ele aprendeu lá. Para você ter uma ideia, os egípcios já tinham construções civis importantes, pirâmides e outras áreas, já e algum conhecimento rudimentar de trigonometria. Eles sabiam, por exemplo, que um triângulo de lados 3, 4 e 5 era retângulo. Então, e sabiam outras coisas, como construir um paralelepípedo, uns cubos e assim vai, e na construção civil, como eles construíam as pirâmides. Pitágoras também foi à Babilônia. E aí é que uma coisa fica ali, a sementinha ali da religiosidade dele. Os babilônicos faziam cálculos astronômicos importantíssimos, que eles conseguiam prever eclipses, por exemplo. Juravam de pé junto, que as relações das estrelas, os eclipses e a Lua e o Sol era uma intervenção mera e exclusivamente divina. Tá bom? Como eles sabiam isso, eu não sei. E eles tinham umas tábuas rudimentares em que eles conseguiam calcular a raiz quadrada. E a partir dali eles faziam esses cálculos. Guardem essa menção da raiz quadrada. Guardem essa informação que vai ser muito útil lá na frente, quando a gente continuar o nosso vídeo. Tá bom? Pitágoras, então, regressou nas suas viagens. E como era muito comum na época, e a gente vai falar disso aqui depois na República de Platão, num dos vídeos de Platão, os filósofos se tornaram assessores influentes dos políticos. Só que Pitágoras provavelmente ele não tinha muito tato com esses políticos. Se desentendeu com Polícrates, que era um político majoritário na época em Samos, foi preso e depois expulso de Samos. E aí fundou a sua escola em Crotona, que eu não sei onde é que ele fica, tá? Não sei onde é que fica Crotona. E a partir dali, seus seguidores e eles acabaram escrevendo o teorema e todas as suas teorias sobre números, teorias trigonométricas e depois, obviamente, a sua religião. Uma das coisas que é interessante é que há registros, segundo os livros que eu encontrei, não encontrei esses registros, tá? Que foram achados 15 tentativas de escritas do teorema. Eu confesso a vocês, eu particularmente acho que eram muito mais. Por quê? Para isso você precisa calcular a raiz quadrada. E para calcular a raiz quadrada naquela época, não era muito fácil. Então, provavelmente, Pitágoras trouxe das suas viagens, principalmente a Babilônia. Lembre-se, lá na Babilônia, calculavam os eclipses, com uma tábua rudimentar, eles conseguiam calcular as raízes quadradas. Então, foi o que provavelmente aconteceu com Pitágoras naquela época. Uma das coisas mais interessantes que se coloca, ou de fato interessante de Pitágoras, que ele foi o primeiro a se definir como filósofo. Isso mesmo, amante da sabedoria. Foi o primeiro a se colocar como isso, mesmo sendo pré-socrático, ele foi o primeiro a colocar como isso. Então, por isso que talvez ele esteja ali já num período, como é pré-socrático ainda, né, como a gente coloca dentro da filosofia, mas é uma das pessoas mais influentes e com certeza da história da filosofia e do seu período pré-socrático. O teorema, na verdade, que a gente colocou aqui, ele é um marco muito maior, isso, na minha humilde opinião, do que simplesmente uma propriedade trigonométrica, propriedade matemática. O teorema de Pitágoras nada mais é do que a expressão matemática de um empirismo, de uma coisa que os egípcios já sabiam. Os egípcios já sabiam sobre aquilo ali. Os babilônicos sabiam usar a raiz quadrada. Mas quem botou no papel a primeira vez foi Pitágoras. E isso é um marco, aí sim eu continuo falando que é a minha opinião, isso é tão importante, mas tão importante, porque ele saiu do empirismo para a escrita, para a matemática, para a classificação e comprovação matemática. Sabe o que é isso? Metodologia científica. Então isso era o rudimento, a primeira migalha, a primeira semente do método científico que nós temos até hoje. E eu acho também, aí é também a minha opinião, que foi o marco onde caiu o Pitágoras, mas nós vamos falar um pouquinho mais à frente sobre isso. Além da trigonometria, Pitágoras foi o primeiro a descobrir a relação da matemática com a música. Isso é tão importante, que só no século XI que a gente começou a escrita mesmo musical. E
500 anos antes de Cristo, ele vê essa relação de que com música com os números, e talvez por isso tudo seja número, e aquilo acabou se tornando uma obsessão que acabou, na minha humilde visão, acabou tornando Pitágoras esse louco aí que a gente vê, tá bom? Mas nem tudo são flores, nem tudo são flores. Essa obsessão por números, essa descoberta por números, começou a trazer algumas coisas que começaram a se tornar obscuros, e ele tentou explicar todos os fenômenos do mundo com matemática. E aí começou-se a divagar demais, e ele não conseguiu, digamos assim, provar. E aí começou aquele empirismo todo, aquela confusão toda que a gente vê ali na frente. Por exemplo, os planetas, e veja bem, na época não eram todos planetas, ele via como 7 ou 8 planetas, que eles tinham relação na sua movimentação com o ciclo musical matemático. A gente sabe que as órbitas dos planetas, óbvio que tem uma relação matemática, mas relação musical, aí ele já começou a transcender. Não que não tenha, gente, não estou dizendo que não tem, vai que alguém descobre isso agora. Mas para a época você não tinha ferramenta. E eu acho que esse é o grande ponto. Ele não tinha ferramentas para provar aquilo que ele achava. Veja bem, ele conseguiu provar o teorema. Tá, provou a relação da música com a matemática, óbvio. Aí então ele achava que ele conseguia provar absolutamente tudo com relação à matemática. Mas as ferramentas, ele não tinha as ferramentas para provar. E aí ele começou a enlouquecer. Eu acho que foi basicamente isso. Um outro exemplo da sua loucura era que ele classificou os números como ímpares como machos e pares como fêmeas. E que deveria começar com o número macho. Tá? Só que o primeiro número tinha que ser 3 e não 1. Por quê? Porque um era indivisível. Não tem nenhum tipo de relação, nenhuma relação lógica que eu consiga entender. E não consigo compreender porque a lógica dele achava que tinha que começar com 3. Não consigo compreender. E aí começou a criar a sua religião. Baseada em quem? Ferécidas, isso mesmo, metempsicose. Metempsicose era a base da sua doutrina religiosa. E, para quem não lembra, eu falei mais cedo, a sua alma passa para outros animais, para os vegetais e assim vai. Fez com que Pitágoras, por exemplo, conversasse com os animais, principalmente pássaros, mas conversasse como se fosse realmente uma pessoa, oi, tudo bem e tal, não sei o quê, e começou a ser como louco. Outras coisas intermináveis na lista de proibições da sua religião era comer feijão, que a gente já falou aqui, que ele achava que ia receber a forma humana, não podia deixar as andorinhas fazerem os ninhos determinados no seu próprio telhado, não olhar para o espelho de água na luz de vela, não comer o primeiro pedaço do pão, não comer o próprio cachorro. Bom, toda vez que eu leio isso, eu tenho uma pausa. Eu falei, será que não podia comer? Será que era comum comer o próprio cachorro naquela época? Não sei, deixa aqui nos comentários se você acha, hein? Não vou dizer que é certo ou errado. Porque era tão claro comer o próprio cachorro. Será que o pessoal comia na época? Pois bem, Peter, vem cá. Peter me ajudou bastante nesse vídeo, né? Vem cá, meu amigo, vem cá, meu amor, vem cá. Eu vou mostrar ele pra vocês, tá, gente? Pausa no vídeo. Vem cá, meu amor, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Não, ele não veio. Pô, ele não quer vir, vamos continuar o vídeo, tá? Então tinha muitas outras coisas na região de Pitágoras, questão de remover cinza para terminar de fazer comida, eu não vou dar nada. E aí, isso acabou colocando Pitágoras na sua menção de loucura. Eu e o meu cafezinho, tá? Meu cafezinho, que aliás já até acabou a dose de hoje, meus botões e o Peter, que não quis, vem cá, meu amor, vem cá, vem, que não quis aparecer aqui, mas ele está na tampa, quem não viu, acham que Pitágoras, através da sua genialidade, ele tentou provar de todas as maneiras que tudo era um Deus. E talvez ele não tivesse essas ferramentas para se desdizer. Essa é a minha humilde e singela opinião. Estou colocando aqui dessa maneira. E a outra coisa também era que aí ele passou a ter, veja bem, lembra que ele tirou o empirismo dos egípcios e colocou numa forma matemática? Ele passou a acreditar naquele empirismo dele.
porque ele não conseguia provar, então eu acredito, porque eu provei isso, então eu acredito, então eu provei aquilo, eu acredito. Então, aí tem a minha crença, que a partir dali, como ele não conseguiu provar, ele acabou enlouquecendo, porque ele acreditava, mas não tinha, não, mas um dia eu vou provar, porque eu não tinha ferramenta, então eu vou provar. E eu também acredito que ele não confiava e não queria crer e aceitar a existência dos números irracionais, apesar da raiz quadrada de Deus ser racional também. E por que eu acho isso? Vocês forem ler e a gente for conversar aqui, todas as propriedades descritas por Pitágoras eram principalmente trigonométricas. Não tinha nenhuma circunferência ou esfera. E a gente sabe que para calcular cones, circunferências, esferas e afins, inclusive elipses, a gente precisa de um número irracional que todo mundo conhece, que é o π. E como na época era muito difícil calcular os números irracionais, eu acho que ele acabou enlouquecendo a partir disso, tá bom? Essa é a minha humilde opinião, do meu cafezinho, da minha área de café. Acho que Peter, não conversei com ele, porque eu não sou Pitágoras, eu não tenho uma divindade para poder conversar. Desculpe a piada sem graça, mas é basicamente isso, né? Tá? E não consigo, é a única versão que eu consigo entender. Ele era um cara à frente do seu tempo, muito à frente do seu tempo, genial, e que enxergava lá na frente. E esse enxergava lá na frente foi justamente o encalço dele e o fato dele ter também da sua queda e da sua loucura, tá bom? Gente, para você que ficou até aqui, muito obrigado. Dá bastante trabalho para fazer esse tipo de vídeo, então dá um like, se inscreva no canal, me ajude aí, tá bom? E deixa aqui nos comentários o que você achou, não só do vídeo, o que você achou de Pitágoras, se teve alguma coisa que ficou faltando aqui que a gente pode acrescentar no próximo vídeo. Pitágoras a gente pode fazer vídeos de Pitágoras, não há nenhum problema, tá? E deixa uma sugestão aqui na pauta. É muito importante que a gente tenha a sugestão de pauta, porque por enquanto ela tem mais ou menos uma linha de pensamento clara aqui para vocês, tá? Eu vou falar sobre Sócrates, é óbvio, vamos falar sobre Platão, tem mais uns 2 vídeos sobre Platão, mais uns 2 vídeos sobre Sócrates, e assim vai. Mas deixa uma sugestão de pauta aqui para mim, por favor, tá legal? É isso aí, e até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado.